Fala pessoal, Ricardo Azeredo aqui e nesse vídeo a gente vai tratar a questão de imagem aqui no Django, tá? Então vamos começar. Primeiramente a gente tem que vir aqui no Models, né, e relembrar aqui, ó, que a gente criou esse campo imagem, né, esse atributo aqui dessa classe, porém a gente colocou ele como char field, ou seja, um campo de texto. Só que aqui no Django a gente não pode deixar ele aqui como char field. No Django já tem até aqui no caso uma classe, né, relacionada para imagens, que é o image field, tá? O image field ele vai fazer todo o tratamento da imagem. A gente só vai tirar aqui o max length, né, que eu não vou tratar a questão do caminho. Só vou deixar ele como nulo, que ele acabou fazendo a inteligência aqui acabou colocando uma coisa a mais, mas a gente vai deixar ele como nulo, né, verdadeiro, e ou em branco, né, verdadeiro também, no caso vazio, né. Por quê? A gente não vai tornar a imagem obrigatória, ok? A gente vai simplesmente trabalhar a questão da imagem aqui, né, no banco de dados, e esse caminho aqui que a gente está fazendo, essa classe aqui, ela vai pegar a imagem e vai colocar, né, ela vai começar a fazer um tratamento onde no banco só estará o nome do arquivo. E a partir de toda a configuração que a gente vai fazer aqui no Django, o Django vai começar a trabalhar as questões de rota e as questões de onde estão essa imagem, né, dentro do nosso servidor e exibir isso lá no front-end, tá? Para isso, pessoal, aqui no Models, a gente fez essa alteração aqui, né? Já que a gente alterou aqui o banco, a gente precisa fazer o Make Migration, né? Então a gente vai rodar aqui, ó, Python manage.py, py make migrations. Exatamente porque no Python, quando a gente altera alguma classe, a gente precisa fazer essa alteração, tá? Porque lá no banco não vai refletir sem esse comando make migration e migrate. O que aconteceu aqui, pessoal? O Django não consegue trabalhar a imagem nativamente. Então, ele depende da biblioteca Pillow para fazer isso. Porém, essa biblioteca não vem instalada nativamente no Django. Então, aparece essa imagem, essa mensagem em vermelho aqui, falando sobre essa questão. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar o Pillow, né? Então, a gente vai rodar aqui, ó, pip install Pillow. Desse jeito que está escrito aqui na tela, né? O nome é travesseiro, é igual travesseiro em inglês, né? Mesmo, tá? E a gente vai fazer essa instalação. Essa biblioteca ela vai tratar das questões das imagens dentro do nosso Django. Então, uma outra coisa aqui que eu faço, né? Quando eu instalo uma biblioteca, eu acabo, deixa eu limpar isso aqui para não poluir, eu acabo fazendo o pip freeze, tá? Pip freeze requirements.txt. O que acontece aqui? Quando eu rodo esse arquivo aqui, ele pega o Pillow, né, que entrou também aqui no nosso sistema e adiciona aqui no requirement.txt. Por exemplo, aqui ele não está. Se eu rodar o comando aqui, ó, ele recria adicionando o Pillow aqui na versão que foi instalada, tá? É sempre importante para que, principalmente quando a gente usa o SQL não, o GitHub, ele vai e manda isso aqui lá para o GitHub, e quando a gente precisar fazer um clone lá no GitHub e rodar o pip install -r chamando requirement.txt, ele já instala todas essas bibliotecas aqui. Todas as bibliotecas que forem sendo adicionadas aqui, ele vai instalar, ok? Então, aqui do requirement.txt, a gente já fez o pip freeze e o pillow entrou aqui, tá bom?
Então, seguindo aqui, né, então, continuando aqui no terminal, a gente vai precisar fazer, né, o Python manage.py, o make migration, porque ele não fez, né, make migration, que ele não fez, né, naquela questão. Espera aí, que eu errei aqui? Eu escrevi errado. Aqui ele ajuda, né, a gente nessa questão. Make migration. Agora sim. Então, ó, aqui eu fiz uma alteração, né, aqui é um alter field, imagem on produto, ou seja, na classe produtos ou na tabela produtos, já fez aqui a conversão, né? Eu alterei o image field, né? E aqui ele fez a conversão, né? Traduziu para o SQL, né? Essa alteração. E agora eu preciso executar com o comando python manage.py migrate. Então, eu fiz aqui, alterei, foi bem sucedido, né, o procedimento. Então, o meu banco já está recebendo esse atributo imagem como imagem, né, tratada pelo Django. Vou limpar aqui e a gente vai seguir. Só que só isso aqui não é o suficiente para o Django. A gente precisa fazer algumas alterações, né? Nem só uma, né? Aqui no nosso arquivo. Por quê? O Django ele vai armazenar, ele já está até armazenando, se a gente rodar aqui o administrativo, a gente consegue armazenar uma imagem. Por exemplo, a gente consegue ter aquele campo, né, de upload de imagens. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu só puxar meu navegador aqui. Vou abrir ele aqui, ó. Tem que rodar fazer o Django Run Server, o Run Server, né, do Django. Então, vou rodar aqui, ó, python manage.py run server. Então, aqui eu já... Deixa eu copiar aqui Vou copiar. Command click. Ele até rodou aqui. Não quero rodar aqui, eu vou rodar no navegador mesmo. Vou chamar aqui o navegador e vou rodar. E, além disso, eu vou botar o admin. Então, aqui no admin, se eu vier aqui em produtos e vier aqui em notebook, o campo já muda, deixa de ser um campo de texto e vira um campo de envios de arquivo. Então, posso enviar aqui do meu notebook, né, uma imagem, ok? Então, saindo daqui, eu não vou continuar aqui, eu vou só minimizar aqui o navegador. Eu preciso fazer algumas configurações, como, por exemplo, eu preciso criar a pasta onde essas imagens vão ficar. Então, vindo aqui na Static, né, que é a pasta destinada para CSS, JavaScript e imagens, eu vou criar aqui uma pasta chamada Images. Poderia ser imagem mesmo, mas vou deixar como Images. Vou vir aqui no Settings, né, aqui no arquivo Settings, né, do projeto, está aberto aqui. E aqui embaixo eu vou configurar a URL da minha mídia, né? No caso da imagem. Então, vou configurar aqui, né, apontando a URL da minha mídia para a pasta imagens que eu acabei de criar aqui. E a outra configuração é o media root, né, que vai ser o caminho raiz dele aqui, vai ser o meu endereço, né, do meu sistema, apontando para a pasta static e apontando para a pasta images, ok? Então, aqui no meu projeto do Django, eu consegui fazer aqui os caminhos, né? Para onde que vai o meu arquivo, né? Minhas fotos, minhas imagens, e o caminho, o endereço dessas imagens. Então, aqui, a partir daqui, o Django identifica quando eu quiser exibir a imagem, aqui ele registra e aqui ele exibe.
tá? Porém, pessoal, no Django a gente precisa não só configurar aqui, mas também precisamos configurar minha rota. Então a rota do meu arquivo, né, para ser exibido, né, lá no front-end, eu preciso repetir o meu partners, o URL partners, vou botar igual, né, eu vou fazer aqui só para vocês verem, né, vou repetir ele, né, o URL partners, ok? Vou somar ele aqui e o meu URL partners, ele vai chamar, né, o arquivo statics e vai puxar lá do settings no media URL e o document root, né, o documento raiz, vai vir do media root. Porém, pessoal, no Django eu posso deixar menos verboso isso aqui, né? Eu não preciso repetir o URL partners dessa forma aqui. Aqui no Django a gente pode utilizar essa nomenclatura aqui, que vai praticamente ser igual àquilo que a gente fez aqui, de repetir essa palavra. Ok, pessoal, ainda não está configurado da forma que deveria, tá? O que está faltando aqui? Deixa eu só apagar essa pasta aqui, esse import aqui, perdão. Vou importar tanto de Django.conf urls.static, eu vou importar o static, tá? E que é, no caso aqui, o static aqui, ó, é uma função, né? Aqui, ó, uma função que dessa biblioteca, né, do Django, nativa do Django, né, que é a conf urls static, quase que eu não consegui falar, que passa um prefixo, né, a view e uns argumentos, né? Porém, aqui a gente tem aqui o nosso settings, que também a gente não chamou, e a gente vai importar de django.conf, vamos importar o settings, que é o arquivo de configuração, ok? Então aqui, pessoal, eu já importei aqui o meu URL partners e já fiz o caminho para exibir a minha imagem lá na frente, tá? Então vamos lá, fiz essas configurações, fiz a rota. Agora, o URLs do coisa aqui eu não preciso abrir. Agora a gente vai fazer uma alteração aqui no na nossa template, né? Porém, pessoal, a gente não enviou nenhuma imagem ainda, tá? Então, eu vou aqui, só antes de enviar a imagem, eu já vou alterar aqui o meu template. Aqui, vou pegar aqui um exemplo aqui para mim. A gente vai botar lá no template, a gente vai pôr, por exemplo, a gente vai colocar, deixa eu só pegar um template aqui, não, não é esse que eu quero, deixa eu só ver aqui um template melhor. Beleza, vou pegar aqui e vou colocar, vamos fazer umas alterações aqui nessa tabela. Primeiro, eu não vou pegar aqui categorias, eu vou pegar os produtos. Vou fazer mais alterações aqui. Deixa eu ver se eu tenho produtos rodando aqui, eu até tenho, tá? Não vou pegar categoria, eu vou até apagar isso aqui, e a gente vai fazer um pouquinho diferente esse cara aqui. Vou apagar esses aqui. Vamos alterar isso tudo aqui para dar uma outra forma aqui, tá? Então, apaguei aqui, tem uma tabela aqui. Já está aqui já
minha inteligência aqui já está puxando, né? Vou usar o Bootstrap aqui também, botar a tabela produtos. E nessa tabela produtos, deixa eu só vir aqui, eu vou colocar as minhas imagens. Primeiro campo, deixa eu duplicar aqui, ó. Não sei se eu... Vamos ver aqui, produtos. Vamos trazer o produtos, escrever em português aqui. Vamos trazer o valor. Não sei se eu botei valor no produtos, mas a gente vê aqui, qualquer coisa a gente altera. Categoria e tipo. Tipo, vou botar tipo mesmo. Beleza, TH, TR aqui, beleza. Eu poderia até ser mais, botar T-head aqui. Seria mais semântico aqui na questão. Opa, deixa eu abrir aqui, vou passar esse TR aqui para dentro. Beleza. Então aqui eu estou organizando o meu HTML para pegar minha imagem e vou rodar aqui também, né, já aproveitando a inteligência aqui, vou adicionar a minha imagem, o produto imagem, e coloco aqui também, pessoal, uma URL aqui, ó, ponto URL. Se eu colocar somente assim, ele vai trazer apenas o endereço, né? Vai imprimir na tela o endereço da imagem. Já dessa forma aqui, ele já traz a imagem, ok? Vamos só conferir também, pessoal, como a gente fez essa alteração aqui, eu não conferi lá na minha view como é que está isso aqui. Então vamos lá, na view está trazendo todos os objetos. Ok, eu vou deixar assim por hora, não precisaria trazer as categorias, mas vou deixar dessa forma aqui, tá? Então vamos ver aqui, vamos abrir o nosso projeto, vamos ver se ele está rodando. Ele está rodando aqui normal. Vamos voltar aqui no nosso navegador, né? Deixa eu abrir ele aqui. Eu acabei fechando ele? Acho que eu fechei. Eu vou abrir ele aqui, ó, vou puxar uma nova guia aqui e vou rodar o localhost. Não é localhost não, aqui é 127, isso, esse endereço aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, se eu vier aqui em produtos, eu não tenho, vou aqui no notebook, eu não tenho nenhuma imagem ainda aqui do meu notebook, ok? Então, eu vou pegar aqui uma imagem no meu computador para poder gerar aqui para a gente. Deixa eu ver se eu tenho até uma imagem aqui de computador, né? Acho que eu não tenho aqui. Deixa eu verificar. Eu vou gerar umas imagens aqui e a gente volta aí. Vou usar aqui um pouco o vídeo. Fala pessoal, voltando aqui. Eu já gerei aqui os arquivos da imagem, né, para a gente utilizar aqui no projeto. Elas estão aqui, né? Eu fiz as 4 imagens aqui, né? Notebook, tênis, iPhone, os 2 tênis, né, no caso. Então vamos voltar lá para o nossa área administrativa, né? Nós não temos aqui nenhuma imagem, né, por enquanto, e a gente vai adicionar. Ao clicar aqui, a gente vai enviar, né? No caso aqui eu estou no notebook, vou enviar aqui o notebook e salvar. Então eu vou entrar aqui no meu site, né? E quando eu entro aqui, aparece um erro. Vamos dar uma olhada nesse erro aqui. Por que esse erro está acontecendo? Ó, imagem, atributos, no file associated with it, ou seja, a imagem, o atributo imagem, né, não está associado a nenhum arquivo. O que significa isso aqui? É, deixa eu voltar aqui, ó, se a gente olhar aqui embaixo, ó, ele diz exatamente que é o arquivo que a gente adicionou aqui para gerar a nossa imagem. Mas voltando aqui, por exemplo,
se eu criei aqui, pessoal, apenas uma imagem, tá? Então, na primeira imagem ele roda, mas nas outras que não foram adicionadas, começa a aparecer esse erro, tá? Aqui não tem uma tratativa para quando não tem imagens, então a gente vai criar essa tratativa agora, utilizando aqui, ó, produtos imagem. Vamos aproveitar aqui a inteligência, né, que está nos entregando isso aqui, né? A gente vai até indentar aqui também, né? E o que a gente vai fazer aqui? Mais uma alteração, né? Eu vou botar aqui, em vez de esse NDA, vou botar 100 imagens, ou sem imagem, né? Tá? O que significa isso aqui? Deixa eu salvar. O que acontece aqui, ó? Quando eu tenho imagem, eu vou imprimir aqui, né, essa tag, né, trazendo a imagem, né, imprimindo a imagem na tela, né, trazendo todos os atributos aqui em imagem, enfim, a tag imagem, né, melhor dizendo, com a própria imagem sendo exibida. Do contrário, aqueles que não têm vai aparecer sem imagem, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo, né, tá, o nosso navegador aqui, atualizar, e de fato, aqui a gente acabamos, né, de fazer um tratamento. Por exemplo, o iPhone não tem imagem, o notebook tem, né, a gente adicionou lá, o Veloz 2 e o Action Runner também não tem. Então vamos voltar lá no na nossa área administrativa e vamos adicionar, por exemplo, esse aqui é o Action Runner, né? Então vamos adicionar aqui, né, o tênis feminino, vamos salvar. Vamos no Veloz 2 aqui, a gente vai adicionar também, tá? Vamos salvar. Chegando aqui, ó, atualizando, ó, já inseriu, o notebook já estava, né? Inseriu o tênis masculino e feminino. E agora vamos inserir o iPhone, tá? Vamos lá. O iPhone está aqui, vamos inserir. Vamos atualizar aqui a página. Vamos lá. Opa, eu salvei? Não, esqueci de salvar. Então tem que salvar, né? Então vamos atualizar aqui a nossa página e veja que o iPhone entrou aqui, notebook aqui, os tênis aqui. Pessoal, página de site, né, as imagens precisam ser tratadas antes, tá? Por isso que fica essa discrepância aqui entre uma imagem e outra. Pessoal, espero ter esclarecido isso daqui. Espero que tenha ficado claro todo esse procedimento aqui do Django, né? A configuração para enviar a imagem, receber a imagem aqui, aparecer, mostrar essa imagem na tela. Caso de dúvida, coloque aí nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Então curta aí, se inscreva, marca aí o sininho aí e te aguardo na próxima aula, ok? Um abraço, bons estudos!